Continuação do livro, capítulo 5 do Ar-se a Deus, do livro de Luciano Subirá de todo o coração. E a palavra do Senhor ainda lhes declarando o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum predeceremos aos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em uma nuvem, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estabeleceremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Todo cristão será ressuscitado por ocasião do retorno de Cristo. Quem estiver vivo naquele dia não morrerá, mas será transformado sem passar pela morte. 1 Coríntios 15, 51, 54. Partindo dessa lógica, se João não morresse até a vinda de Jesus, então não morreria mais. Assim, faz sentido o boato de que ocorreu naqueles tempos. Certa ocasião, quando ainda adolescente, acompanhei meu pai, que era pastor, em uma visita. O dono da casa gastou bastante tempo tentando convencer meu pai que o apóstolo João nunca morrera, mas estaria perambulando por aí em algum lugar da terra até o dia de hoje. Ele se baseava no capítulo 21 do Evangelho de João. Enquanto retornávamos para casa, conversei com meu pai sobre a argumentação daquele homem. Papai respondeu: isso só pode estar certo se você ignorar que João, exilado na ilha de Patmos, viu a volta de Jesus Cristo. A promessa não era de que ele não morreria, e sim de que ele não aconteceria até o apóstolo testemunhar o retorno de Jesus, mas ele testemunhou. João viu antecipadamente e com muitos detalhes a volta de Jesus. Assunto resolvido. Entendi que João havia morrido, embora ainda consiga lembrar das imagens da minha mente fértil de imaginação de adolescente, projetando o apóstolo velhinho, encurvado, escondido em algum canto do planeta. Compreendi também que a promessa sobre permanecer até que Cristo voltasse não pode ser ignorada por quem pretende uma apreciação acurada da afirmação do Senhor Jesus. Depois que os demais apóstolos já haviam sido martirizados, João, já velho e farto de dias, provou o cumprimento das suas promessas, que permaneceria até que Jesus viesse. João 21, 22. E também o que não provocaria a morte sem ver ele o reino de Deus. No exílio da ilha, na ilha de Patmos, mediante a gloriosa visão de Apocalipse, ele assistiu de antemão e camarote a tudo que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, sim, antes de provar a morte. João viu chegar o reino de Deus com poder. Olha, por essa perspectiva, ajudou-me a solucionar objetivamente o questionamento por que João fora favorecido em relação aos demais apóstolos. Em primeiro lugar, Jesus nunca fez distinção entre discípulos. Por exemplo, a Bíblia não diz que Cristo se deitou a sua cabeça no peito de João, e assim o contrário. Isto não é partir do apóstolo com o impulso de reclinar-se a manter-se próximo ao coração de Jesus. Se não se encontra mais nas Escrituras partidarismo por parte do Senhor neste mesma história nem em outra. Entretanto, Jesus aceita qualquer discípulo, distingue a si mesmo dos demais. Isso acontece quando provém do próprio discípulo um tratamento diferente para com o seu Senhor, mais amoroso, mais respeitoso, mais obediente. Foi assim que João viu, de maneira excepcional, mesmo quando mais ninguém o fez. Em segundo lugar, João recebeu visões do Apocalipse e foi poupado do martírio não por ter sido mais amado que os outros, mas porque ele praticou princípios espirituais e colheu frutos. Mesmo também poderia ter sido o que ele viveu, desde que tivesse agido como ele agiu. Lembre-se de que a promessa de Jesus era para alguns, no plural, não somente para João. Poderiam, antes de morrer, ver o reino de Deus chegando com poder. Marcos 9:1.
A palavra não era exclusiva a João, mas João foi o único dos apóstolos a comportar-se de tal maneira que possibilitasse o cumprimento daquela promessa. Creio que o modo pelo qual nós amamos a Jesus e correspondemos ao Senhor, ao seu amor, afeta o nosso destino. Pedro e os demais apóstolos que tentaram salvar a sua própria vida acabaram de sofrer posteriormente, perderam literalmente a vida. João, por sua vez, entregou-se desde o início à possibilidade de perder a vida à disposição de morrer por Jesus, o que ressuscitou em salvação literal em suas vidas, não passou pelo martírio. Ao pedir que tomemos nossa cruz em um compromisso público de morte, Jesus não quer privar-nos de viver. Isso tanto é verdade que as Escrituras são taxativas. Aquele que logo se dispõe a entregá-la acaba por salvá-la. Nosso Senhor intenta levar-nos a um lugar de tamanha abnegação e desprendimento de outros amores que o resultado é nada, absolutamente nada. Se conseguir prender-nos ou segurar-nos, de acordo com as palavras de Jesus, o oposto de perder a vida é amá-la. E os que não amam a própria vida estão livres das armadilhas do diabo. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Quando alguém não ama a própria vida, ele dispõe a perdê-la, leva vantagem sobre Satanás e seus ardis. Não tem nada que o prenda, nada que o faça escravo. Richard Baxter declarou: a morte perde metade das suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Cito mais uma vez Camping, a imitação de Cristo. Filho meu, desprenda-se de tudo que não guarde e não guarde nada para si. Saiba que o amor a si mesmo fere mais do que qualquer outra coisa no mundo. Conforme o amor, a afeição que você confere às coisas, tanto mais ou menos quanto não se prendem a você. Seu amor for puro, simples e bem ordenado, você ficará livre da escravidão das pessoas, das coisas. Contudo, se não entregarmos logo em amor, acabaremos tomando o preço mais caro do que precisava ser. Penso que esse princípio também esteja sendo retratado na fala de Jesus a Paulo, quando apareceu a ele na estrada de Damasco. Observe que o Cristo disse ao fariseu, que até então o perseguia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coisas contra os aguilhões. Atos 26:14. Para entender melhor a afirmação do nosso Senhor, compartilhe um breve comentário acerca disso, que fiz em um livro O Agir Invisível de Deus. Em primeiro lugar, o que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos no dia de hoje, pois a tecnologia substituiu o seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos é um plantio arado por tratores. Mas naqueles dias de Paulo, o arado era puxado por bois e cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal para uma espécie de lança para espetá-lo e fazer andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal com a ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodos e dor no animal, para fazer com que ele obedecesse o seu dono. Ele era usado somente os animais teimosos e obstinados. Veja o paralelo. Jesus disse: estava dando coices contra aguilhões. E o que nos revela é que Deus tem os seus aguilhões com o seu propósito. Deus tem os próprios aguilhões para usá-los em nossas vidas quando empacamos com relação à sua vontade. O problema do animal que dava coice no aguilhão é que ele se machucava. A lição para ser aprendida: lutar contra os aguilhões não nos livrará, pelo contrário, causará mais dor e mais angústia para si. Portanto, pare de lutar e entregue sua vida no altar de Deus. Não adianta tentar evitar o inevitável. Tome a sua cruz e isso acontecerá cedo ou tarde. Melhor do que com os outros, com menos com os mais sofrimentos.
Lembre-se, a decisão é a sua vida, é sua, o preço a ser pago. Como virá como uma consequência de sua escolha, da sua própria escolha. Final do capítulo 5. Doar-se a Deus do livro de todo o coração.